Olá, vamos chegando, estamos começando uma live mais que especial e importantíssima. Então eu quero você aqui comigo. Hoje a gente vai falar justamente de uma base essencial para quem quer engravidar. A gente vai falar sobre os alimentos, né? Os ajustes alimentares para quem quer engravidar. Então essa live é uma live muito pedida, então preste atenção, pega papel e caneta, porque você vai entender hoje o que precisa fazer e também o que joga contra a sua fertilidade quando a gente fala de alimentação, tá? Quem tá chegando agora no meu perfil, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, especialista em fertilidade e atuo diariamente ajudando mulheres que têm mais de 30 anos a engravidar. Seja ajudando para engravidar de forma espontânea, seja através de algum tratamento de reprodução assistida ou através de um planejamento familiar para um congelamento de óvulos. Então, se você tá nesse contexto, né, que deseja entender mais da tua fertilidade, você tá no lugar certo. E a gente precisa, né, eu preciso te lembrar que a gente tá aí há alguns dias, há poucos dias da nossa jornada da fertilidade, a série de 3 aulas que vai te mostrar os erros silenciosos, né, que você pode cometer e te atrapalhar de engravidar, e também vai mostrar os pilares essenciais de quem ativa a fertilidade dentro do método que eu utilizo Engravida Já. E eu vou te mostrar ainda na aula da sexta. Então, se você ainda não está inscrita, eu te convido a digitar aqui quero, porque aí você vai receber um link convite lá no seu direct, te chamando para entrar na jornada da fertilidade. Fora que a gente tem materiais e books exclusivos, né? Essa turma de agora, dessa jornada, tá recebendo material de como se preparar para a FIV. Então, se você vai fazer um tratamento, esse material é essencial para você entender que não é só um protocolo, não é só vem na próxima menstruação e começa, precisa todo um contexto em relação a isso. Você tem material, né, de ciclo das sementes, você tem material ainda identificando período fértil, principalmente se você quer engravidar espontâneo, entender o seu período fértil, o seu ciclo é essencial. E você tem ainda o guia de suplementação, tá? Tem outros que ainda estão por vir aí, que eu tô finalizando junto com a minha equipe, mas esse... não posso esquecer dos alimentos. Então, em complementação à aula de hoje, tem também um e-book falando dos 7 alimentos que ativam a tua fertilidade. Isso você baixa lá no nosso grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade. Então, não perca essa oportunidade, é gratuito, digita aqui quero e participe da jornada. Vamos lá, eu quero saber, né, essas lives eu sempre gosto de saber como que vocês vêm trabalhando o tema, né, entendendo o que é justamente, aqui no caso, a alimentação, tá? Porque a gente precisa também identificar os erros que vocês colocam aqui. Então, vamos lá. Vamos falar aqui dos ajustes, né? Se você come bem, se você come comida caseira, de fato você tá aí a um passo positivo, mas é entender aqui que não basta comer saudável. Você precisa realmente ter uma alimentação pró-fertilidade. É isso que faz diferença. E às vezes, se você está tentando conciliar uma perda de peso, né, com a alimentação, com o engravidar, né, muitas vezes você precisa saber trabalhar essas estratégias, porque hoje as canetas emagrecedoras, elas também têm um impacto, né, ajuda na questão da perda de peso, mas pode ter um impacto aí na questão da gravidez, porque a gente não tem estudo de segurança como que a caneta, né, age na gestação inicial. Tá? Então, isso é uma dúvida que sempre surge por aqui, é importante a gente falar. Vamos lá falar aqui, ó. Entender aqui, né, que você acha que a alimentação não faz diferença, se você acha isso, né, você ainda não entendeu o que ativa e o que constrói aqui a base da fertilidade. Não adianta você querer colocar suplemento para dentro, né, botar coisas se você não tira o que faz, o que joga contra. Então, esse é o primeiro passo. É isso que eu ensino geralmente, né, para as minhas pacientes, para as alunas do Engravida Já. O primeiro passo é a gente começar com um detox, tirando o que faz mal para a sua fertilidade, tirando o que joga contra. E muitas coisas são silenciosas. Hoje eu atendi um casal. Frequentemente o homem tem, às vezes, uma frequência maior de ingestão de bebida alcoólica, né? E a gente precisa falar disso aqui. Então, se seu parceiro tá aí do teu lado, bota ele para assistir a live junto, para ele entender o quanto que algumas coisas também impactam a fertilidade
masculina, tá? Porque a alimentação é um dos pilares mais poderosos para melhorar a qualidade do óvulo, melhorar a qualidade do espermatozoide, reduzir a inflamação, tem um impacto muito grande. Entender como aplicar faz toda a diferença. Você começa a sentir, né, com a aplicação da alimentação, você começa a sentir justamente o teu ciclo melhor. Você costuma, se você tem SOP, ciclo irregular, costuma a ter ciclos mais regulares. Você costuma ter uma menstruação sem coágulo, sem cólica. Esses são os primeiros sinais de que a sua fertilidade está reativando, de que você justamente está indo no caminho certo, tendo maior controle aí do seu ciclo e da sua fertilidade, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui. A alimentação, ela pode jogar a favor ou contra a sua fertilidade. Por quê? Porque ela pode ser uma alimentação inflamatória, ou ela pode ser uma alimentação que desinflama. Isso é um ponto importante para a gente falar. Ela pode ajudar a regularizar a tua menstruação, ou ela pode piorar a sua cólica, tá? Se você tem uma questão de baixa reserva ovariana, entenda que você precisa ter qualidade nesse óvulo. Quem tem baixa reserva ovariana, quem é 38+, precisa focar em qualidade do óvulo. Isso aqui é importante. E quanto tempo? É assim? É rápido? A gente tem uma janela de oportunidade. Então, o óvulo que você ovula hoje está aí sendo maturado aí dentro. Ele está começando um recrutamento para ser preparado para se ovular nos 3 meses anteriores. E é essa janela aí que a gente tem uma baita oportunidade de ação para melhorar essa qualidade, para dar energia para essas mitocôndrias, para nutrir. O que acontece? A gente, quando nasce, a gente já nasce com a nossa reserva, com a nossa quantidade de óvulos. Só que eles ficam parados num determinado estágio. E quando eles são inicialmente recrutados, e isso começa 3 meses antes de você ovular, quando eles começam esse recrutamento novamente, tá? Para preparar, para ver qual que vai ser escolhido para ovular, ele precisa ser banhado, aquele líquido, ele precisa receber aporte no sangue justamente dos nutrientes que vão melhorar a parte da mitocôndria, da energia, para que ele faça a sua divisão, expulse metade do material genético e tenha uma baita qualidade daquele óvulo. Se ele tem pouca energia, ele não vai conseguir fazer uma divisão celular adequada e aí pode aumentar, levar para frente um óvulo de baixa qualidade. O que é isso? Com uma alteração genética, cromossômica em termos de número, de translocação, de posição e também uma baixa quantidade de energia nas mitocôndrias, porque são as mitocôndrias, que são as organelas que tem dentro lá do óvulo, que produzem energia para o embrião. Então, o embrião herda a energia, as mitocôndrias, justamente da mãe. Então, olha a importância da gente trabalhar a energia e dar nesse intervalo, nessa janela de oportunidade que eu estou falando, que são os 3 meses, para melhorar a qualidade. Então, você tem que entender que não é a alimentação que você vai fazer em uma semana. Às vezes você não vai notar, não vai ter esse resultado, talvez no próximo ciclo. Mas as práticas que eu vou falar aqui para você, faça no mínimo 3 meses, para você notar uma baita diferença. Quem já está fazendo, né, quem já recebeu o material de ciclo da semente, e as minhas alunas, quem já recebeu isso, né, em momentos anteriores, percebe a diferença com a prática do ciclo das sementes no ciclo menstrual. Tá? Redução de TPM, melhorando, né, a questão de cólica, reduzindo coágulo, sangue já descendo vermelho vivo. Isso tudo é uma construção que você vai fazendo, tá bom? Inclusive, a alimentação pode ajudar você a ter um maior espessamento do endométrio. Então, se você tem um endométrio fino, você tem chance de melhorar isso com o ciclo das sementes, que você pode baixar dentro da jornada da fertilidade. É só entrar no WhatsApp da jornada, responder a nossa pesquisa, que você vai receber esse material exclusivo e gratuito, tá? Isso pode ativar e melhorar a receptividade do seu endométrio, tá? Reduzindo a inflamação, você vai conseguir, se você tem endometriose, a reduzir o seu estresse oxidativo. Quando você reduz o estresse oxidativo, você melhora e potencializa a chance desse óvulo se dividir de forma correta e ter maior energia para as mitocôndrias, para gerar, né, um embrião de qualidade. Muitas vezes, eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas tem no meu feed, né, o momento que os pesquisadores conseguiram identificar a ruptura a implantação do embrião.
Esse momento de implantação do embrião, tá? Lá no endométrio, é um momento que ele tem muita energia e ele precisa dessa demanda energética. Então, não é só a multiplicação celular que vai demandar, né, a intensa multiplicação celular do embrião, mas essa implantação faz total diferença ele ter energia. E como eu falei, vem da mitocôndria que vem do óvulo. Então, isso é um impacto muito grande. Então, quando você ajusta a alimentação, né, você aumenta a chance de você engravidar, independente se vai ser de forma natural, se vai ser por tratamento, se vai ser FIV ou não. E a alimentação saudável não é igual a uma alimentação pró-fertilidade. É isso que eu ensino para as minhas alunas do Engravida Já. A alimentação pró-fertilidade, né, ela vai manter os níveis de inflamação, de estresse oxidativos mais reduzidos, tá? Ela vai melhorar essa qualidade do óvulo, do espermatozoide, ela vai te ajudar a manter dentro do peso, porque a gente sabe que sobrepeso, obesidade e também o baixo peso impactam nessa questão de qualidade do óvulo, tá? Vai ajustar o seu metabolismo de glicose, de resistência insulínica. Então, se você tem síndrome de ovário policístico, que é classicamente típico associar muitas vezes a resistência insulínica, isso também potencializa e melhora, tá? E com certeza reduzir complicações obstétricas fetais, né? Além disso, o que é importante a gente mencionar aqui, que todo esse preparo, olha a responsabilidade, todo esse preparo que a gente faz antes de engravidar e a alimentação que a gente tem ao longo da gravidez, a gente tem um componente que a gente chama de epigenética. A epigenética é toda a influência que a gente vai gerar no nosso embrião, tá? Ao longo desse preparo. Então, entender que o nosso filho, filha, recebe um material genético, mas pode manifestar ou não algumas doenças, às vezes, na vida adulta. E essa determinação não começa somente com o estilo de vida que esse ser, nosso filho, vai ter na vida adulta dele, mas já começa dentro da gente, com a qualidade do óvulo, com a alimentação que você tem durante a sua gestação. Porque a gente não quer só engravidar, a gente quer passar por todas as fases de forma leve, é engravidar, é ter o beta positivo, é ouvir o coração do bebê. Hoje mesmo, uma aluna do Engravida Já, a Karina, ela ouviu pela primeira vez o coraçãozinho do bebê. Então, assim, é uma alegria, né, que a gente fica de ir passando por essas fases. É sentir o bebê mexer, é ter um parto tranquilo, né, é ter um bebê saudável em casa. E hoje também eu recebi aqui uma visita muito especial, né, de uma paciente, né, aqui presencial do consultório, que teve a gravidez também, SOP, ciclos irregulares, e engravidou de bate e pronto. No primeiro ciclo que a gente parou pílula. Por quê? Porque a gente veio preparando ela. Então, esse preparo anterior é extremamente importante. Se você já está no momento em que você está tentando engravidar, tenha paciência. Você vai fazer esse ajuste, mas o resultado você vai começar a colher um pouquinho mais daqui a 3 meses para frente, tá? Porque eu expliquei essa questão da janela de oportunidade. Então, vamos lá. Primeira coisa. Pega papel e caneta aí, porque a gente vai começar a entrar aqui nas informações, tá? Bem preciosas, que são necessárias para você prestar atenção. Como eu falei, a primeira etapa é a gente fazer o detox. É isso que eu falo para as alunas do Engravida Já, é isso que eu trago para as minhas pacientes. O detox é você tirar o que faz mal. Não adianta você se entupir de suplementos se você não tira o que joga contra. Então, não adianta, né, você não tirar o excesso de carne, o excesso de carne vermelha. A gente sabe que a gente precisa, na alimentação pró-fertilidade, ter o consumo de 4 refeições, não são 4 dias, 4 refeições na semana de carne vermelha, tá? Porque a carne vermelha, ela costuma ser mais inflamatória. Então, se você tem endometriose e consome muita carne vermelha, como a paciente que eu tive hoje aqui, e tem cólica, tem dor lombar, experimenta tirar a carne vermelha, reduzir a carne vermelha, acrescentar, já fazendo um parênteses, acrescentar a atividade física. Isso faz muita diferença e você vai ver que você vai reativar a tua fertilidade no ciclo seguinte, quando a cólica vai vir muito mais suave. Então, reduza o seu consumo de carne vermelha. Reduza e, se puder, zere a bebida alcoólica. E aqui eu falo tanto para homens quanto para mulheres, tá? Carne vermelha também, bebida alcoólica também. Mas é claro que a bebida alcoólica, ela vai impactar a fertilidade do homem e da mulher, mas ela impacta muito mais para a mulher, muito mais se a mulher tem mais de 35, 38 anos. Então, se você tem mais de 38 anos,
tente zerar a bebida alcoólica, tá? Mas não é para você viver numa bolha. Então, se você tem uma comemoração, se você tem um jantar especial, se você tá no Réveillon, vai fazer um brinde, você pode fazer uma taça, brindar, beber, mas você não vai beber por beber. Qual é o motivo de você estar bebendo? É sair um pouco do automático. É sexta, então eu vou beber. É sábado, então eu vou beber. Nesse momento não dá. E para ser bem sincero, não é só nesse momento. Se a gente for parar para pensar, uma pessoa que bebe sexta, sábado e domingo, 2 vezes na semana, frequente, numa ingestão razoável, a médio e longo prazo vai ter efeitos no corpo, vai ter uma esteatose hepática, né? Vai ter um risco maior de diabetes, de hipertensão. A bebida alcoólica gera isso. Então, muitas das orientações que eu falo de fertilidade são também para te gerar longevidade. Então, preste atenção e reduza e, se possível, zere a sua bebida alcoólica. A gente sabe que a cafeína, ela também vai impactar na fertilidade, e aí aqui a gente vai ter um impacto muito maior para a mulher. A gente sabe que a gente precisa consumir no máximo 2 cafés ao dia, e quando a gente engravida, esse consumo tem que reduzir para 1 café ao dia. Então reduza, né, o hábito de comer, de tomar muito café. E aqui é importante que eu acabei de fazer uma consulta com um casal que é lá do Rio Grande do Sul, e eles têm o hábito de tomar chimarrão e não café. Então tentar entender também outros compostos que têm cafeína são importantes. Então a gente fez um cálculo rápido, mas ela precisa ingerir no máximo 300 ml de chimarrão, que vai equivaler mais ou menos a 2 xícaras de café, tá? Então, entender que chimarrão, mate, chocolate, vários outros compostos também vão ter um pouco de cafeína. Então, tente reduzir, porque isso pode reduzir a questão da qualidade do óvulo, mas também a implantação do embrião, tá? Então, se você já está grávida, no primeiro trimestre, já teve uma perda, reduza a tua cafeína. Vale a pena, tá? O sacrifício. Outra coisa importante, que a gente está aqui falando de um detox, é claro, tirar o açúcar. O açúcar é um dos grandes vilões hoje da nossa sociedade, né? O danado é bom, mas bom assim em termos de gosto, né? Faz aquele abraço quentinho às vezes quando a gente está precisando, mas ele joga contra a saúde, a longevidade e a fertilidade. Então, se possível, reduza ao máximo e evite consumo de açúcar de forma desnecessária. Novamente, não vamos viver numa bolha, foi numa festa, você pode consumir o docinho, não tem problema, mas você não vai fazer o consumo diário, como eu vejo muitas, né, ansiosas usando o açúcar todo dia, tá? Então, reduza. Mesma coisa é importante você pensar nos adoçantes. Os adoçantes, eles alteram a microbioma intestinal, geram um estado mais pró-inflamatório, e ele às vezes está muito presente nos refrigerantes zero, que também tem muitos conservantes. Então, reduz o consumo de refrigerante, reduz o seu consumo de adoçante, tá? Às vezes é até mais interessante você consumir um pouquinho de açúcar do que o adoçante. Mas uma coisa importante aqui é você entender o seguinte: o paladar acostuma. Então, tente ir acostumando o seu paladar para novos gostos. E aí entra uma estratégia que eu tô colocando em termos de áudio lá dentro do grupo de WhatsApp da Jornada da Fertilidade, que é o shot. Então, quando você faz a ingestão do shot logo de manhã, você está fazendo o quê? Não só ingerindo aquela quantidade positiva dos nutrientes, né? Eu vou ensinar um de cúrcuma com gengibre com limão, tá? Que eu vou colocar. Mas você também, o que você vai perceber? Que você vai reacostumar o seu paladar para gostos mais amargos, mais azedos. E isso ajuda você a tirar um pouco da necessidade do doce. Então, nessa etapa detox, que eu ensino para as alunas do Engravida Já, e que elas já no primeiro mês me relatam, né, uma sensação de reativar a fertilidade, com menor cólica, né, o menor fluxo, a percepção melhor do muco. Tudo isso está mostrando pra gente que você está ganhando maior controle, tá? Então, essa etapa é extremamente importante, tá? De você realmente dar um choque aí de realidade. E uma estratégia, às vezes, você fazendo uma prática por dia, uma coisa por dia, para não ficar pesado, para a situação ficar leve. Porque senão, às vezes, fica muita coisa. E você precisa saber o que você precisa usar para você.
Então, se você quer receber os áudios diários, quer receber os e-books, né, quer ser alertada de todas as lives, todas as aulas e principalmente das 3 aulas da Jornada Fertilidade, você precisa estar dentro do grupo de WhatsApp. Se você ainda não entrou, digita aqui quero, porque você vai receber um direct com o link convite, tá? Gratuitamente. Então, mesmo você sabendo disso, né, de tudo que você tá aí, muitas vezes o que acontece é que muitas das coisas a gente sabe, o que faz bem, o que não faz, mas às vezes a gente não tem ânimo. E aí, como eu sempre falo, as lives aqui, essas aulas, são para te dar mais energia, para te dar mais ânimo também. Você vê o quanto de gente participa e o quanto de gente está aqui com o mesmo propósito. E isso aqui é para fazer você reanimar, né, sentir energia e colocar para frente. Então, de tudo que eu falei aqui, o que amanhã você já pode tentar fazer? É o shot, né? Ah, não tem os ingredientes, então é não consumir muito café, reduzir o café. O que você já pode colocar? E a partir do momento que você ganha um hábito, não perca mais ele. Ganhou um, olha para frente e vai em frente. Tá? Isso aqui é importante. É entender que quando você começa o dia fazendo os hábitos férteis, você começa o dia no 1-0 para você, às vezes você ganha até 2-0 para você, e isso te dá, de certa forma, um ânimo, uma sensação de controle maior. Porque quando a gente sofre com a infertilidade, uma das sensações ruins que a gente tem é a falta de controle. E quando você controla os seus hábitos, você consegue voltar a reativar esse controle. Você consegue com isso melhorar um pouco a tua autoestima. Então são nos micro hábitos, nas micro escolhas que você faz. Eu vou te falar um exemplo meu. Eu tô tentando fazer dieta, mas o negócio tá brabo. E é brabo aí, é brabo aqui também. E aí eu coloquei ontem, meu marido nem sabe disso. Eu coloquei ontem num caderninho assim, o que eu ia dar de pontuação pra mim. Primeira coisa, não comer pão de manhã. Segunda coisa, o que era? Não consumir chocolate. Então, assim, são micropontos. E hoje eu consegui sair de casa com 2-0 para mim. Então, entenda que são esses micro hábitos que vão te dando mais empoderamento de você conseguir colocar para frente, tá? E você consegue fazer esse somatório de coisas ao longo do tempo, tendo um pouco realmente de paciência com você, tá? E de se acolher, isso é importante. Então, não menospreze as micro escolhas que você faz ao longo do dia, tá? Algumas das pacientes, assim, que às vezes chegam pra mim, que ainda ou que eu indico, né, uma FIV, um congelamento de óvulos, eu falo assim, não vamos começar na próxima menstruação, vamos ter esse preparo. E esse preparo inclui também alimentar, por conta, se você não pegou no início da live, por conta dessa janela de oportunidades que eu falei, tá? Então vamos lá, como eu falei, né, carne vermelha, se você consome mais do que 2 vezes por semana, isso pode atrasar, né, o seu positivo, tá? Que são as 4 refeições, tá? O que você pode fazer agora de positivo? Então, o macro do detox, eu te dei a ideia. É tirar o que não faz bem. Tirar industrializado, tirar embutidos, tirar presunto, tirar mortadela. Tirar o que é bom. Eu sei que é bom. Que é gostoso, né? Tirar. Então, ao momento que você tira, mas sempre quando tirar, é tirar com consciência para não entrar numa bolha. Você não precisa entrar numa bolha. É fazer escolhas inteligentes, tá? Então, tire. E o que você vai começar a colocar no lugar? Você vai começar a colocar peixe, consumir badejo, salmão, tilápia 2 vezes na semana. E aí uma estratégia entra em o dia do peixe. Eu quero que você comece a ter o dia do peixe aí na sua casa. É segunda e terça o dia do peixe, tem que consumir 2 vezes na semana. Isso está dentro da alimentação pró-fertilidade. Tá? E não sou eu que estou falando, são os estudos baseados em evidência científica. Você precisa consumir legumes, verduras, frutas todos os dias. Eu vejo muitas vezes, eu pergunto assim, você come fruta e legume? A primeira resposta de muitos é, como? Aí quando eu vou para a segunda, todo dia, a resposta frequente em, 70% é não. E precisa ser todo dia. Precisa ser pelo menos 2 porções ao dia.
almoço e jantar, fruta, 2 a 3 porções ao dia, variando, a gente consegue com isso melhorar a nossa fertilidade. Consumir castanha, consumir nozes. Ficar atento, se você puder fazer escolhas de alguns alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos têm menor nível de agrotóxicos e, consequentemente, menor nível de disruptores endócrinos. E os disruptores endócrinos, o que eles são? São substâncias que podem simular os nossos hormônios. E isso leva a uma desregulação. Então, sabe aquele escape, às vezes, que você tem no meio do ciclo? Sabe a borra que desce antes, né? Um ciclo irregular. Tudo isso pode estar jogando contra a tua fertilidade. Agora, o orgânico, a gente sabe que no nosso país é caro. Então, escolha algumas peças chaves, às vezes, dos orgânicos, né? Não tem condição de comer orgânico. Então, escolha os alimentos que são da época. Os alimentos que estão na época vão ter um menor nível de contaminação. Lave eles, né? Se possível, tire a casca, porque você vai ter um menor nível de contaminação, tá? E para tornar o seu endométrio receptivo, utilize o ciclo das sementes. Quem está na jornada da fertilidade, baixa lá após preencher gratuitamente o ciclo das sementes. Utilize o ciclo das sementes porque elas vão ajudar a tornar o seu endométrio mais receptivo, ajudar você a ciclar. Se você tem SOP, você precisa fazer o ciclo das sementes para ajudar você a ciclar. Na primeira fase, você vai utilizar semente de semente de linhaça e semente de abóbora. E na segunda fase do seu ciclo, ou seja, após ovular, você vai utilizar a semente de girassol e a semente de gergelim. Tem isso tudo lá, tá? De forma muito clara, que eu disponibilizo nesse e-book gratuitamente. E a gente precisa entrar e falar aqui um pouco das intolerâncias alimentares, das alergias, tá? Por quê? Porque quando você consome um alimento, seja um leite, seja o glúten, né? Nem todo mundo precisa tirar glúten. Mas se você consome e você sente que a sua barriga estufou, se você sente que você ficou empanzinada, ficou com refluxo, o que teu corpo está te mostrando? Opa, não te faz bem. Então por que você vai abafar esse som? Por que você vai abafar essa sala do teu corpo te falando que aquele tipo de alimento ou aquela quantidade não faz bem? É importante aprender a ouvir esses sinais, porque às vezes na correria do dia a dia, preste atenção aqui, na correria, muitas vezes a gente deixa escapar esses sinais e não percebe. Então, ouvir o corpo não é só ver o muco, período fértil, né? Não é só isso. É também perceber como que a gente responde ao alimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui para às vezes você tentar associar com você. Eu já percebi que quando eu como um prato mais pesado à noite, próximo do horário de dormir, o meu sono é pior. O meu sono é pior. Tá? Então, isso faz diferença. O que meu corpo está dizendo? Não consuma isso no final do dia. Tá? Então, meio que vira uma bola de neve, sabe? As escolhas ruins vão gerando mais inflamação e aí gera um sono ruim, de qualidade ruim. Então, se você tem um sono de qualidade ruim, se você acorda cansada, preste atenção. Às vezes é falta de água, às vezes é falta de quantidade de horas de sono e às vezes é falta de qualidade de sono. E a qualidade pode estar sendo interferida pela tua alimentação, próximo do horário de dormir. Quando a gente fala de cafeína, você consumir cafeína à tarde vai impactar no teu sono da noite. Então, tenha preferência por descafeinado. E a gente precisa alertar e falar o quê? Da água. A gente não pode esquecer da água. A água é um elemento essencial para melhorar a questão da percepção de muco, porque o muco é basicamente água. E a gente precisa da água para desinchar, para eliminar as toxinas. Então, por exemplo, ontem surgiu uma dúvida assim, posso fazer drenagem linfática? Pode, mas se você não bebe água, você não elimina aquilo ali que foi jogado para dentro do seu sistema linfático para eliminar. Então, tem que beber água. Calcular 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, você vai pegar 6 vezes 3, 18, 1 litro e 800 de água. Não é líquido, não é de líquido, é de água. É de água. Tá? Então, comece eliminando o que faz mal e colocando para dentro o que faz bem, tá?
Escolha alimentos inteligentes aí que vão jogar a favor. Crie um ambiente para a fertilidade, tá? Para se preparar para ter uma gestação saudável, para reduzir o risco de um diabetes gestacional, reduzir o risco de uma pré-eclâmpsia, reduzir o risco de um parto prematuro. Tudo isso faz diferença. E se você tiver reserva ovariana, se você tiver idade e dê às vezes para perder peso, crie um plano, uma estratégia, um plano de ação para perder esse peso e depois voltar a tentar engravidar. É uma possibilidade também, tá? Porque a gente sabe que o peso aumenta o risco de perda gestacional, aumenta o risco de complicação obstétrica. Agora, se você já tem 38 mais, se a sua reserva é baixa, aí você vai precisar caminhar com as coisas em paralelo, tá? Mas primeiro o raciocínio é esse: detox, tire o que faz mal para colocar o que faz bem, para colocar o suplemento, para colocar os alimentos. Às vezes você consegue fazer em paralelo essa retirada, tá? Mas de nada adianta você se entupir de coenzima Q10, pagar fortuna, né, na coenzima Q10, pagar fortuna no ômega 3, se você está comendo muita carne vermelha, se você está ingerindo álcool toda semana. Você não está potencializando ao máximo o que você poderia estar fazendo para melhorar essa qualidade do óvulo, tá? Para te lembrar aqui, né, a gente tem um e-book disponível dentro da Jornada da Fertilidade, em que eu trago, né, para você anotar, ter em casa os 7 alimentos que ativam a tua fertilidade. Então baixa ele. É um e-book muito acolhedor, que traz muita informação, tá? Então baixa ele de forma gratuita, digita aqui quero, para você entrar dentro da Jornada da Fertilidade e lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, responder a pergunta e baixar todos os e-books. Vai lá na descrição do grupo, baixa os e-books. Isso aqui está sendo feito para você, para trazer cada vez mais consciência de melhorar a tua chance e a potencialidade, a potência, né, de você conseguir engravidar. Daqui a alguns dias a gente vai ter as 3 aulas importantes, as 3 aulas que vão reiniciar, te dar, além de energia, vão te trazer um novo momento. Elas são um restart, um novo começo para você conseguir realizar o sonho de engravidar. Se você tem mais de 30 anos, você não pode perder essas aulas da Jornada da Fertilidade. E lá no grupo, a gente vai avisar vocês quando elas vão começar. Elas vão começar daqui a uma semana e meia. Então, daqui a uma semana e meia, tá? Você vai ser convidada a participar dessas aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar, além desses erros, mais erros, entender o contexto todo. Vou te mostrar como aplicar os 5 pilares da fertilidade, que são o meu método que ajuda, né, as minhas alunas do Engravida Já. E na aula de sexta-feira, que é a aula mais importante, você precisa se organizar para assistir essa aula. Você vai entender a construção de um passo a passo, de um mapa, e eu vou te mostrar resultados claros de quem aplicou o método, tá? Um grande erro que eu vejo, tá? Já vou até adiantar uma coisa aqui. Um grande erro, às vezes eu vejo, é vocês assistirem, algumas pessoas assistem a aula 1, assistem a aula 2 e não vai para a aula 3. A aula 3 é o quebra-cabeça. É a peça-chave que faz você entender como reativar a tua fertilidade e dar esse novo passo, esse novo começo, tá? Então não perde essa oportunidade, é tudo gratuito, feito com muito carinho para vocês, tá bom? Vamos partir aqui para as dúvidas. Vocês sempre trazem dúvidas, sempre permitem eu contribuir ainda mais um pouquinho aqui com vocês. Farinha de mandioca prejudica a dieta para desinflamar? De uma forma geral, farinha, né? Os carboidratos mais simples, eles vão reduzir, né, a chance de você conseguir engravidar. Mas quando a gente vai dar aqui, ó, eu vou preferir a mandioca, a farinha de mandioca para receita, ou eu vou preferir o arroz, ou eu vou preferir comer, eu vou comer a mandioca, ou eu vou preferir o arroz, ou eu vou preferir o macarrão. A mandioca é melhor, tá? Quando a gente fala de detox, olha a importância disso aqui. Não é nada radical, porque o radical não se mantém. E eu falei pra vocês que a gente precisa manter os hábitos, porque os resultados não são assim. Então, a manutenção dos hábitos é que gera os resultados. Então, não adianta no detox você não comer mais nada do que você gosta, você não fazer nenhuma receita com farinha. Não, você vai tirar a farinha de trigo, que aí ela joga contra. Mas a farinha de mandioca é muito melhor do que, por exemplo, a farinha de trigo,
tá? Então é fazer essas substituições, farinha de aveia, substituições inteligentes aí para as suas receitas, tá bom? Temperatura basal altera mesmo usando anticoncepcional? Não. Quando a gente usa anticoncepcional, a gente não ovula. É assim que o anticoncepcional previne a gravidez. E aí a gente mantém a temperatura vai ser... Não é assim, né? Ela oscila, mas ela não vai ter aquela subida como quando a gente ovula, tá? Várias aqui falando que vão entrar na jornada, querendo entrar. O que fazer para melhorar o endométrio após a retirada de 20 miomas, útero bem deformado? Isso pode prejudicar a fixação do embrião? Pode, infelizmente pode, né? Podem ficar cicatrizes. Então, a primeira coisa é, quando você for liberada pelo seu médico, faça uma esteroscopia, olha essa cavidade e faça um ultrassom seriado para ver como que esse endométrio está ficando, se ele está espessando ou não. O nosso corpo, ele cicatriza muito rápido. A grande questão é se vai ficar alguma sequela ali dentro, tá? Se vai formar uma cavidade homogênea, se esse endométrio vai espessar de novo ou não. Isso é um primeiro ponto. E depois, né, a gente sabe que muitos miomas, um útero muito mexido, tem alguns possíveis riscos de complicações. Por isso que você só pode engravidar quando o teu médico te liberar, tá? Mas melhorar a qualidade do seu endométrio vai passar por alimentação adequada, usar as sementes, tá? Mas antes disso, em paralelo, faça a avaliação de como esse endométrio tá ficando, né? Assim que você parar a medicação hormonal, claro, né? Como que o endométrio tá ficando, tá? Como que ele tá ficando no ultrassom, como ele ficou na esteroscopia. A esterossalpingografia ajuda a engravidar? Vamos lá, isso é um baita mito. Na verdade, o que pode acontecer é que quando a gente tem uma obstrução muito leve na trompa, a injeção do contraste na esterossalpingografia gera uma pressão que pode dar uma abertura. Só que entenda que a trompa não é um cano, tá? Ela tem cílios. Então, assim, não dá para falar que estatisticamente traz uma relevância você que tem uma alteração nas trompas fazer esterossalpingografia para questão de tentar aumentar a tua chance de engravidar. Mas, às vezes, é como se fosse um efeito colateral desse exame. Mas não dá pra gente falar assim, faz a esterossalpingografia para você aumentar a chance, tá? Porque isso não acontece assim tão rotineiro, tá bom? Alimento indispensável para quem tem SOP? Não dá pra gente eleger um único alimento, é o conjunto desses alimentos, tá? É importante entender que toda refeição precisa ter proteína, café, almoço, janta. Eu vejo muitas de vocês pulando o café da manhã, só que a gente precisa para formar um ser, formar um óvulo bom, formar um endométrio adequado, a gente precisa de energia e não dá para ficar fazendo jejum intermitente nesse momento, tá? Então, a SOP, assim como as outras, né, patologias, doenças que podem gerar uma alteração, um risco maior de infertilidade, precisa fazer uma alimentação pró-fertilidade de uma forma geral. Então, não tem um alimento indispensável, é o conjunto de ações, tá? Se eu tivesse que escolher um alimento para SOP evitar, difícil escolher, posso escolher 2? Eu falaria para evitar aqui o doce e a bebida alcoólica, tá? Porque isso pode impactar na resistência insulínica. Mas um alimento único para SOP usar, não. O que é importante é entender, por exemplo, que a associação além da alimentação, mas o ciclo das sementes. Faz muita diferença, né, essas sementes para quem tem SOP, tá? Gostaria de saber se o indutor de ovulação ajuda a engravidar tendo 39 anos. O indutor de ovulação, ele vai aumentar a chance da gravidez acontecer se você tiver ciclos anovulatórios. Aí ela pode aumentar um pouco a chance da gravidez acontecer. Mas se você menstrua todo mês, se você ovula todo mês, ele pouco vai aumentar a chance, tá? Quando a gente usa indutor, a gente tem que usar de forma estratégica, pensando em monitorizar o ciclo. Pensando em saber exatamente quando você vai estar ovulando para induzir essa relação, essa ovulação adequada. Usar indutor sem monitorizar, eu já mostrei caso aqui para vocês, de paciente que eu ia começar o ciclo, eu fui fazer um ultrassom dela menstruada para ver se eu podia começar um indutor e tinha um baita cisto.
Ou seja, ia atrapalhar o crescimento do folículo, né? E achar que a gente estava fazendo uma coisa adequada enquanto não estava. Então a gente precisou regredir o cisto para aí sim usar o indutor de ovulação. Mas usar indutor por usar sem, sabendo que você, né, ovula todo mês, menstrua todo mês, sem monitorizar aos 39 anos, pode ser perda de tempo. Não é estratégico, tá? A estratégia vai ser monitorizando o teu ciclo. E aí a minha pergunta é o seguinte: por quanto tempo você vai ficar fazendo esse tipo de tratamento? Tá? É importante isso aqui estar muito bem alinhado em termos de expectativa. E entender o seguinte: não basta ovular para engravidar. O óvulo tem que ter qualidade, o endométrio tem que estar receptivo. Então, se você está achando que tomar indutor vai fazer você engravidar porque você ovulou, tá enganada. Principalmente se você está tentando engravidar mais de um ano e se você menstrua ao longo desse um ano, menstrua todo mês. O indutor, ele pode não aumentar tanto a tua chance. Use isso de forma estratégica. Converse com o teu médico se vale a pena, tá? Ó, um relato aqui, ó. Hoje comecei a usar o caldo de ossos. Não conhecia até você falar sobre ele e acho ótimo ter uma opção de proteína salgada, já que a maioria é doce. Muito bom. As proteínas, né? Elas são essenciais, mas tem algumas proteínas além do caldo de ossos salgadas. A gente tem o ovo, tem o frango. O que é legal do caldo de ossos? Por exemplo, eu gostei muito de colocar o caldo de ossos na sopa. Tem uns que são gostosos, você pode até tomar no café da manhã, tá? Ou na janta, enfim. Né? Você pode misturar com a sua comida, pode misturar no iogurte. A Mariana Rios utilizou o caldo de ossos nesse processo desafiador para ela engravidar. Então também é um alimento super rico, tá? Nutricionalmente falando, e pode realmente potencializar. Então lembra que eu falei, proteína é essencial para quem quer engravidar. Você tem que consumir no mínimo café, almoço e janta, tá? Indutor de ovulação só é recomendado quando vai fazer coleta de óvulos para FIV? Não, indutor de ovulação geralmente a gente usa para tratamento de baixa complexidade mesmo, tá? A FIV é um tratamento de alta complexidade. A gente até usa indutor de ovulação associado a outra medicação, quando é um esquema, é um protocolo, né? Um esquema que a gente pode fazer em alguns casos, tá bom? Alimentos para quem tem mioma e quer engravidar mesmo assim. Todos esses que eu falei. Meninas, não é uma doença, não é uma patologia, uma doença, uma questão, não é regra. Então, se alguém vira para você, tem endometriose, não pode comer glúten, tá errado. Se você não tem intolerância ao glúten, se você come glúten e não se estufa, se você ficar bem, não tem uma coisa para você evitar. Mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, na endometriose, dos FODMAPs, que são aqueles alimentos mais hiperfermentados. Você tem que achar ali dentro daquela lista que é gigantesca o que faz bem para você e o que não te faz mal. E seu corpo vai te dizer muito. Porque você vai ficar mais empanzinada, você vai ficar com estufamento maior. Então preste atenção, né? Quando você faz a ingestão de determinado alimento, tá? O uso da biotina interfere no antimileriano? Perfeito. Eu falei isso na live de exames e tá correta essa informação. O ideal é você suspender 3 dias antes para colher o antimileriano, tá? Ah, Maria aqui, ó, obrigada pela ajuda nesse processo. De nada, meninas. É feito com o coração aqui. Eu perdi um embrião recente, vou tentar novamente. Que bom que você está se sentindo pronta. Espero que a gente possa renovar essa energia, porque assim, é difícil perder um bebê, tá? E às vezes a gente vive um momento de luto, muitas vezes a gente demora, né, a se recuperar emocionalmente. Mas se você está se sentindo pronta, vamos juntas, tá? Vai dar certo. Tenho 35 anos, tentando há 10 meses. Tenho lúpus e faço uso de corticoide e imunossupressor. Eu fiz indução com letrozol e Dufaston por 5 dias e não consegui. Você ia botar aqui, acho que antimileriano, 0,52, FSH na fase folicular. Ultrassom no 4º dia, deram 4 folicular, que aconselha. Muito ruim meus valores. É uma baixa reserva, né? Um antimileriano abaixo de 1,1 a gente considera baixa reserva ovariana, tá? Se você tá liberado, você tem que avaliar, né, com o teu reumatologista se ele te liberou. Mas quando a gente tem uma doença autoimune como lúpus, ela precisa estar em silêncio, né, quietinha, para a gente poder estar liberado para engravidar. E você vê como como a doença autoimune impacta na reserva, né? Uma mulher de 35 anos com uma reserva já bem reduzida.
fazer a indução de ovulação, né? Primeiro, assim, você está fazendo esse tratamento, você já avaliou sua trompa, espermograma, tá tudo já avaliado, já fez esteroscopia, tá tudo avaliado. Segundo, você não quer ir para FIV porque é o que vai otimizar a tua chance, tá? É o que vai otimizar. Se você deixa para ir, às vezes, para um tratamento de alta complexidade, com uma reserva ainda menor, esse tratamento vai ter as suas limitações, tá? Entender aqui que você precisa agir de forma estratégica e rápido. Então, se você vai fazer relação programada, é ter o seguinte: quantos ciclos você vai fazer? Você tem que fazer o indutor de ovulação do Faston com o auxílio do teu médico que está te assistindo. É isso que você precisa, um plano claro de estratégia e ação. Quantos meses você vai ficar fazendo isso? Até progredir para um outro tipo de tratamento. Mas durante, né, o preparo para esse tratamento, durante a realização desse tratamento, você precisa aplicar o que eu falo dos 5 pilares. E a alimentação que a gente está falando aqui é um dos pilares essenciais, tá? No domingo agora, meninas, a gente vai ter uma aula muito importante, uma live, né, em que eu vou falar de suplemento. É um complemento para essa aula aqui. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer ingestão de tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E a suplementação, ela entra para ajudar e para potencializar ainda mais. Então, não perca essa live de domingo, tá? Estou fazendo letrozol materno, ômega, coenzima, vitamina C, 43. Precisa de mais suplemento? Precisa. Ah, ó, parece até que eu tinha lido antes. A live de domingo é para você, tá? Precisa de mais suplemento. Mas não é só isso. Precisa ter clareza das doses. A gente vai falar um pouco sobre isso. E tem lá, né, na Jornada da Fertilidade, um e-book em que eu entrego para você vários suplementos e algumas das doses. Então, baixa esse e-book, preencha, né, a ficha de questionário, tá? Nossa ficha de conhecimento para eu saber quem tá aí desse lado. E baixa o e-book, tá? Para ver se você tá fazendo já as doses certas para você. O homem também tem que suspender esse tipo de alimentação? Sim. O homem também precisa fazer uma alimentação pró-fertilidade. Reduzir a bebida alcoólica, reduzir a frequência de carne vermelha, comer peixe, comer legumes e frutas, principalmente se ele tem alguma alteração no espermograma. E frequentemente ele vai ter uma alteração de morfologia. É muito frequente a alteração de morfologia, tá? Mas aqui é importante você entender que o homem também precisa participar. O açúcar e o café também interferem nos espermatozoides, tá? Como eu falei. Ainda estou com dificuldade de tomar o chá, porque não gosto, não sou fã. Mas estou fazendo o ciclo das sementes, o caldo, a geleia real e tentando melhorar a alimentação. Perfeito, Lu. Lu que é aluna do Engravida Já, tá? Muito bom. Trocar o açúcar por adoçante foi o que eu falei. Não é o ideal, tá? Não é o ideal porque o adoçante vai interferir muito na microbiota intestinal. Então, você que tem uma endometriose, você que tem uma SOP, uma adenomiose, doenças que são estrogênio dependência, uma alteração da flora, muitas vezes faz com que você reabsorva aquele estrogênio a mais em excesso. Isso pode reativar os focos, tá? Estou muito desanimada. Tem dias que desisto com cada diagnóstico, com mioma, endometriose. Fiquei 3 anos sem tomar anticoncepcional. E agora, do nada, a médica passa a pílula anticoncepcional. Tem que entender esse contexto aí. Por que ela passou a pílula? Se passou, tem alguma estratégia, tá? Igual eu falei aqui. Eu ia fazer um ciclo de relação programada com a paciente, fiz um ultrassom, tinha um baita cisto. Eu entrei aí com 14 dias de pílula para o cisto regredir mais rápido, porque ele ia regredir. Só que ia demorar. Então, eu queria acelerar o processo. Então, depende se for utilizado de forma estratégica. E uma coisa importante aqui é você não entrar em luto com o diagnóstico. Se você já tenta engravidar e não está engravidando, você já sabe que existe uma dificuldade. Quando você tem um diagnóstico, você ganha maior assertividade, o caminho, o que você precisa fazer. Então, renova a tua energia, bota essa energia para cima. Então, vamos lá, vamos ser grato. Gratidão em saber por que a gravidez não está acontecendo. Gratidão em saber que pode ser um mioma que está impactando, que pode ser uma endometriose. Porque tem gente que nem isso sabe. Você já está um passo acima, já está um passo além. O que você precisa agora é ter estratégia de ação. Como abafar essa endometriose? Esse mioma de fato impacta a chance da implantação desse embrião? O que você precisa agora é estratégia para conseguir colocar para frente e melhorar a tua fertilidade, mesmo com mioma,
mesmo com endometriose, porque esse fato a gente não muda. O que a gente muda é como encara, o que a gente muda é o que faz, o que a gente muda é o que está na tua mão. O diagnóstico, ele tá aí. Goste ou não goste. Mas o que tá na sua mão é colocar para frente as ações que a gente está falando aqui ao longo dessas lives, o que eu vou te mostrar na jornada da fertilidade. Renova a tua energia. Bota para frente, tá? Isso faz muita diferença. Como peixe todos os dias. Tem problema? Ovos orgânicos. Perfeito, nenhum problema. Vamos lá. Como saber qual é a reserva ovariana? Dose teu antimileriano. Você não viu a live, provavelmente, em que eu falei de exames. Não tem problema, a gente tem, durante a jornada da fertilidade, eu construo um blog de lives. E esse blog de lives fica disponível para você por um bom tempo, tá? E ele tá lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, até a jornada da fertilidade, até as aulas, você tem acesso ao blog de lives. Então, eu quero que você maratone. Tem aula lá sobre exames. Entenda que a primeira foi falando sobre período fértil, como identificar os sinais do seu corpo. A gente construiu, né, falou de exames, a gente falou de diagnósticos difíceis. Então, você que tem aí mioma, que tem endometriose, né, que tem SOP, precisa assistir esse conhecimento que eu estou construindo aqui com você, esse nível de consciência. E hoje a gente está falando de alimentação, para a construção do alicerce, da base do que vai crescer, para você subir essa casa, subir ao encontro, essa escada aí, ao encontro do teu filho e da tua filha. Tá? Isso aqui é importante. Então vai lá, entra aqui no nossa jornada da fertilidade para você conseguir baixar os materiais e ter acesso a esse blog de lives. Porque se você não pegou uma live desde o início, se você precisou sair antes, se você quer rever para anotar, a oportunidade é agora, tá? Para saber a reserva, tem que fazer o exame de sangue antimileriano. Perfeito, uma ajudando a outra. É assim, muito bom. Pão integral é uma opção razoável, sim, tá? O que é legal? É você aprender a ler o rótulo. Os primeiros alimentos ali que fala dos ingredientes são os que têm maior predominância, né? Maior concentração. Então, se começa lá, né? Farinha branca, açúcar, não é um pão bom. Isso é importante você saber. Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico não costuma ser um pão melhor. Bom, tá? Baixa reserva ovariana com 34 anos. Chance de engravidar. A gente sabe que a reserva ovariana, ela não impacta na tua chance de engravidar espontâneo, tá? Ela vai impactar se você precisar passar por um tratamento de estímulo ovariano. Então, a princípio, 34 anos com uma reserva baixa, qual é a orientação? Comece a tentar engravidar agora. Melhora a qualidade do seu óvulo, né? Desinflame, faça tudo isso que a gente está vendo nessa construção e não perca a jornada da fertilidade para você ter muito mais clareza, para ter um passo a passo, um mapa de como fazer isso com a ajuda, tá? Arroz é muito prejudicial, para mim arroz é difícil de tirar do dia a dia. Não é que seja a quantidade, a grande questão também é a quantidade, tá? Derivados de leite, o ideal é a gente consumir uma porção por dia, tá? Não consumir muito, isso a medicina chinesa fala demais, eu gosto muito de associar orientações também às vezes da dietoterapia chinesa, então eu sempre oriento, né, as minhas alunas do Engravida Já, lá tem aula, né, sobre dietoterapia chinesa também, a gente fala algumas coisas disso lá, tem a acupunturista que tem uma parte gravada para orientar justamente sobre isso, tá? Então evite consumir muito leite e derivados. Uso de medicamento alendronato na fase de tentante pode ser usado? Precisa entender o porquê que você está usando alendronato, porque geralmente é uma medicação que a gente usa para quem tem osteoporose. Você está com osteoporose? É você que tem lúpus? Agora eu já não sei. Lúpus e usa corticoide crônico? Pode ser, e aí tem osteoporose, né? A princípio não prejudica não, tá? Como tomar inositol? Ouvi dizer que é bom para maturação do óvulo. O inositol a gente vai utilizar de 2 a 4 gramas ao dia, tá bom? Na jornada você também vai falar sobre FIV com ovo doação? Sim. Tudo isso que eu tô falando aqui, preste atenção, olha só. Tudo isso que eu tô falando tem um grupo específico para você entrar falando de FIV. Então, dentro da jornada, né, tem áudios específicos para quem vai fazer FIV. A gente tem um material de como se preparar para FIV. E nesse material, nesse book, eu falo justamente que a FIV tem etapas. E uma das etapas é você preparar o teu útero. Quando a gente faz uma FIV por ovo doação, por recepção de óvulos, né, a gente está na etapa de preparar
o espermatozoide e preparar o nosso útero. Então, a alimentação, o ciclo das sementes, né? O caldo de ossos, as práticas da medicina chinesa, a mentalidade, confiar, tudo isso vai impactar. E na aula 2 da jornada da fertilidade, preste atenção, se você vai fazer FIV com ovo doação, você precisa assistir a aula 2 e a aula 3 da jornada da fertilidade. Porque essas aulas vão te mostrar como você se preparar melhor para a sua FIV. Eu vou te mostrar resultado de casos reais de preparo, tá? De mulheres que fizeram FIV, algumas com óvulo próprio, algumas com ovo doação, tá? Eu posso engravidar naturalmente mesmo com miomas e endometriose? A princípio, sim. Depende do que, como elas estão impactando, tá? 2 perdas espontâneas, já fiz todos os exames e nunca deu nada, até que descobri uma adenomiose. Ainda tenho chances? É preciso a gente alinhar a expectativa, a idade pode impactar, a adenomiose pode impactar, mas chance enquanto você menstruar e ovular, existe. Só que você precisa agir o quanto antes, aplicando o máximo de práticas que você puder, tá bom? Aplique o máximo de práticas que você puder. Água inglesa ajuda a limpar o útero? Isso é um baita mito, tá? Isso é mito. E aí que entra a questão de você perder foco, de você perder, de você cansar quando você usa um monte de dica. Segue uma orientação, segue uma dica, uma orientação prática de quem entende de fertilidade, quem trabalha com reprodução humana, segue a orientação, né, para você não se cansar, aplicando coisas que não vão gerar resultado nenhum, tá? Então, quem perguntou aqui, ó, FIV com ovo doação, aula 2 e aula 3 da jornada da fertilidade são imperdíveis para você entender o contexto, abrir um pouco a cabeça em relação à fertilidade. A fertilidade ela precisa ser vista de forma integral. Integral, tá? Endometriose profunda, vou ter que tomar Zoladex para depois fazer a FIV. Então, preste atenção. Entenda que a FIV são 2 momentos distintos. Você talvez tenha que fazer a coleta de óvulos antes de tomar esse Zoladex. E o Zoladex você usa para transferência. Conversa bem isso, claro, com o teu médico, tá? Mas você deve estar sendo acompanhada por alguém que conheça de reprodução. Porque senão você pode usar o Zoladex e aí teu ovário não vai responder às vezes, né? Então depende da estratégia, tá? Ou se você já fez uma FIV e não teve sucesso, e aí vai usar o Zoladex antes, enfim, depende do que tá acontecendo aí de contexto. Tá? Mas frequentemente a gente entra com esse bloqueio na hora da transferência. Às vezes é mais comum, tá bom? Mas às vezes a gente, dependendo, se você já fez uma FIV, falha, enfim, pode ser que seja interessante fazer um bloqueio diferente, um pouco mais intenso. Se você ovulou precoce, enfim, depende do contexto aí pra gente usar isso antes. Fiz estroscopia, médica biópsia do endométrio para marcadores de infertilidade. Teria algum tratamento para isso e alimentação para desinflamar? Tem. Se você chegou agora, endometrite, vamos lá. Endometriose sim, tem alimentação para fertilidade. Endometrite não. Endometrite é tratamento medicamentoso. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguém fez FIV, baixei os e-books, vi que tem linhaça, tenho alergia, posso substituir? Não, você vai ficar sem usar a linhaça, tá? Então você vai utilizar nessa fase só a semente de abóbora, aí você pode aumentar um pouquinho a quantidade dela, tá bom? Meninas, whey pode tomar? Pode tomar. Ajuda muito, né, quando a gente tem a necessidade da ingestão de proteína que é tão importante, tá? Então pode tomar. Ó, estou em processo de FIV, já fiz a captação, deu tudo certo, que bom. Agora estou aguardando o próximo ciclo para implantação. É isso aí. Se prepare para trazer um endométrio bem receptivo, tá? Ah, viu? Eu vou fazer a coleta antes, depois tomar o Zolatex. Isso aí, para bloquear essa endometriose. Meninas, vocês são incríveis. A live sempre fica maior, mais engrandece aqui com a participação de vocês, tá? Não fique preocupada, essa live fica salva no blog de lives, é só você digitar aqui quero, entrar na jornada da fertilidade, você vai receber por direct esse convite. Lá você vai ter na descrição do grupo, tá?
o blog de lives, você vai ter os e-books para baixar de FIV, você vai ter e-book dos 7 alimentos pró-fertilidade para você já começar a aplicar, e você vai receber também um questionário para preencher, para conhecer quem está aí desse lado também, e vai poder ter esse link para baixar todos os outros e-books do período fértil, né, do ciclo das sementes, do guia de suplementação, tudo isso para você conseguir engravidar, para você criar mais consciência, criar maior fertilidade para a sua saúde, para esse bebê chegar o quanto antes e, se possível, ainda esse ano, tá? Participe da Jornada da Fertilidade, essa série de 3 aulas que começam daqui a 1 semana e meia, então coloca aí no seu calendário, porque a gente vai se ver e a gente tem um compromisso marcado, né? Além dessas 3 aulas, eu quero te ver no próximo domingo aqui comigo, que a gente vai falar de suplementação. A suplementação é essencial também para você que quer engravidar. Ela complementa a sua alimentação. Não adianta só suplementar, não adianta só alimentar. A gente precisa unir forças, tá? E essa consciência que eu quero te trazer aqui. Um grande beijo, tchau. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.